vamos para o item 4. Requisitos, então, da norma. Vamos lá. Começando com a mão na massa, então, a norma ela tem uma inovação muito legal, né? Sim. Junto com aquele anexo SL que a gente falou um pouquinho antes do intervalo, a forma como essa estrutura de alto nível foi montada, ela foi montada exatamente num PDCA. O que é o PDCA? Uma ferramenta da qualidade que possibilita a melhoria contínua. Então, primeiro eu planejo o que eu tenho que fazer, depois eu faço, eu meço e eu melhoro. Então, é uma rodinha representada por uma rodinha, planeja, faz, mede e melhora e tem ação. Então, PDCA. Então, a estrutura da norma ela foi feita exatamente no PDCA, então fica muito mais fácil. Nas versões anteriores, a gente tinha que pegar um requisito lá do final, trazer para o começo. Agora não. Agora, se a gente implementar o requisito 4, o requisito 5, o requisito 6 na sequência, a gente consegue ter a implementação do PDCA de uma forma completa. Perfeito. Tá? Então, começa planejando. Começa planejando. Só que aqui tem uma questão. Na verdade, a gente começa um pouquinho antes do planejamento. A gente começa com aquilo que você falou no começo do nosso treinamento, começa entendendo a organização. Isso. Quem eu sou? Para onde que eu vou? Né? Então, tem são dúvidas existenciais da empresa que precisam ser definidas. Qual que é o contexto? Quais são as questões internas e externas que interferem no meu resultado? Opa. Né? A questão das partes interessadas e requisitos do cliente. Então, são itens de entrada para o meu PDCA começar a andar. Eu não tenho como planejar nada se eu não sei qual que é o contexto que eu estou inserido. Perfeito. Então, por isso que o item 4 da norma começa entendendo a organização e seu contexto. Perfeito. Um pouquinho antes ali do planejamento. Nesse requisito 4, se a gente já puder ir para o próximo slide, eu tenho ali 4 itens. O item 4.1, que é entendendo o contexto. O item 4.2, que é entendendo as partes interessadas. O escopo e abordagem de processos. Sistema de gestão da qualidade dos seus processos. Então, para a gente passar aqui no item 4.1, a gente até listou algumas coisas em laranja que são mais importantes. O que eu preciso aqui? Isso, até explicando que, como é um curso de entendimento, nós vamos ter que nos remeter ao texto, né, hora ou outra. A gente não gosta muito de fazer isso, em geral, os treinamentos são muito práticos, mas esse é um curso de entendimento, então a gente vai dar uma repassadinha no texto. Exato. E daí, o que a gente precisa, então, fazer, entendendo a organização e seu contexto? A gente precisa determinar questões internas e externas que sejam pertinentes para o propósito da organização e direcionamento estratégico, e que afetem a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos. Pessoal, lembra que a gente falou lá que tudo tem a variação ali do output matters, o que a gente quer, sucesso sustentado, qual é o nosso objetivo? Vocês podem ver que a capacidade de alcançar os resultados pretendidos estará presente em praticamente todos os itens críticos da norma. Perfeito. Então, é muito importante. Então, o que realmente eu preciso fazer? O que eu preciso entender de questões internas e externas para alcançar os resultados planejados? Isso. Então, tem duas sacadinhas aqui, ó. Primeiro, a necessidade de entender questões externas e internas. A gente vai dizer como é que a gente resolveu isso. Aí tem, ó, o para o seu propósito, para a sua missão. Então, o fator interno e externo, obviamente, vai variar de uma empresa para outra, dependendo da sua missão. Duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa podem ter, e geralmente têm, propósitos diferentes. Exato. Então, se você tem, usando esse exemplo, né, duas empresas que fazem a mesma coisa, com propósitos diferentes, os fatores externos e internos impactam essa empresa de forma diferente também. O que seriam propósitos diferentes, por exemplo? Então, eu tenho uma empresa que eu faço massa de macarrão. Só que uma faz massa de macarrão de uma maneira mais popular e uma tem uma massa especialíssima de produção artesanal. Então, assim, o resultado é massa de macarrão. Mas qual que é o contexto envolvido na fabricação dessa massa? Né? Então, apesar do produto ser o mesmo. Então, o propósito está muito ligado ao que eu quero ofertar, qual que é o meu público, o que eu espero, qual que é o meu produto, qual que é o contexto onde eu estou. Né? Perfeito. E aqui nesse item, ó, a organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre essas questões externas e internas. E 3 notas. As questões podem incluir fatores ou condições positivos e negativos para consideração.
O entendimento do contexto externo pode ser facilitado pela consideração de questões provenientes dos ambientes legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social e econômico, tanto internacional, nacional, regional ou local. Pausa, né? Eu vou fazer análise de questões internacionais para o meu negócio? Depende. É o contexto da sua organização? Você exporta, por exemplo? Você importa? Isso. Muitas vezes você exporta, com essas mudanças que aconteceram lá na Inglaterra esse ano, né? Saiu lá da zona do euro. Vai sair? O que isso representa no seu negócio? Como que isso afeta o seu contexto? Se eu tenho relação com a Inglaterra, talvez isso faça diferença. Se eu não tenho, isso não faz diferença. Eu vou então ficar fazendo análise aqui da questão política do Brasil, se fica Dilma, sai Dilma, entra Temer, sai Temer, depende. Como que isso afeta de fato o contexto da sua organização? Se a empresa trabalha com obras públicas, trabalha em algum setor público de alguma forma, né? E todo mundo pode falar assim, não, mas espera lá, essa questão econômica, política, afeta todas as empresas do Brasil? Em um determinado momento, sim. Mas até onde você aprofunda nessa análise, tentando ali identificar o impacto no seu negócio? Não, e outra coisa, a gente tem que sempre pensar em questões de controle, né? Então, por exemplo, quando eu vou analisar as questões externas e internas, aquilo tem que ter algum resultado direto no meu negócio, de forma que eu tenha algum tipo de controle sobre isso. Exato. Eu tenho algum tipo de poder de decisão. Então, assim, essa questão política, ela afeta o meu negócio de uma forma macro ou de uma forma micro, de forma que eu consiga ter uma ação para mudar isso de alguma forma dentro da minha empresa. Ou não, é só a marola ali que vem e que eu tenho que me adaptar, eu tenho que verificar como que eu recebo essas informações. Perfeito. Né? E a nota 3, o entendimento do contexto interno pode ser facilitado pela consideração de questões relativas a valores, cultura, conhecimento e desempenho da organização. Então, esse é o texto da norma, né, Dani? Sim. Como a gente disse, isso aqui não foi escrito por nós, é o texto da norma. Nós vamos agora falar um pouquinho de como nós interpretamos isso, qual é o nosso entendimento desse item. Então, a norma diz o seguinte, olha, para olhar para fora você pode considerar isso, para olhar para dentro você pode considerar aquilo. Mas é importante você avaliar questões externas e internas, né? Sempre pertinentes ao propósito da sua organização. Exato. Bom, vamos falar disso, né? Vamos mostrar. Vamos. Como que nós resolvemos isso aqui? Aqui a gente vai falar um pouquinho da interpretação agora. A Templon resolveu assim. Para resolver esse item, nós sugerimos que a empresa aplique duas coisas ali, três coisas super legais. Primeiro, validar ou desenvolver, caso você nunca tenha feito, missão, visão e valores. Hoje nós não vamos aprofundar nisso, a gente fica mais uma hora só falando desse assunto. Mas missão, visão e valores. Para que você existe? Como você quer ser reconhecido? Quais são suas crenças? Basicamente é isso. A missão está muito atrelada ali ao propósito. A nossa empresa existe para, né? Nós queremos ser reconhecidos como os melhores, os maiores, os mais rápidos, os mais queridos, não importa. Valores, nós acreditamos nisso, não acreditamos naquilo outro. Ajuda, inclusive, a você definir o que vai atrair as pessoas para a sua empresa e o que vai afastar as pessoas para a sua empresa. Valores para uma organização é tão importante quanto os valores que um casal estabelece no casamento. Quando a gente compartilha os valores, o casamento vai bem. Se há conflito de valores, há uma separação. Dentro da organização é a mesma coisa. Vou fazer essa aspas de novo. Nós temos cursos onde nós nos aprofundamos nesses temas. Ok? Definido missão, visão e valores, nós vamos falar então de partes interessadas. Quais são as partes que se interessam pelo seu negócio? Como que a sociedade que você está inserido se relaciona com a sua empresa? Quais são os players envolvidos, né? Governo, será que sua empresa, por exemplo, tem gera algum impacto que é monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente do seu município, pela vigilância sanitária? Pode ser uma parte super interessada no seu negócio. Se você é um restaurante, por exemplo, a vigilância sanitária é super interessada no seu negócio. Fornecedores,
colaboradores, né, seus funcionários, empregados. Comunidade, sociedade civil. Minha família é do interior de Poços de Caldas e tem algumas fábricas de alimentos lá no interior de Minas, em Poços de Caldas, tem algumas fábricas de alimentos que soltam um odor muito forte para a cidade. Então, quais são as ações que essas empresas, por exemplo, precisam fazer com a sociedade para que que a sociedade queira essas empresas lá e não queiram aquilo fora, né? Então, nesse caso, quando tem algum tipo, inclusive, de interação com o meio nesse sentido, a comunidade é um player super importante que você tem que considerar a expectativa desse player também, né? Exatamente. Então, resolvemos a parte de cima ali, entendendo um pouco qual é o propósito, o contexto da empresa, e depois a gente aconselha também a aplicação de uma matriz que se chama matriz SWOT, onde você consegue, através de um método, identificar quais são os pontos fortes, olhando para os fatores internos, pontos fortes e pontos fracos, olhando para as questões internas, e, na sequência, análise externa, através de ameaças e oportunidades. Essa é uma matriz, um recurso de administração antiguíssimo, super consolidado e muito bacana. Exato. Eu vou mostrar muito rapidamente como que a gente tangibiliza isso. Vamos lá. Aqui, essa planilha que vocês estão vendo é a planilha que a Templum desenvolveu e usa na sua consultoria para as empresas pontuarem ali os pontos, pontuarem essas questões que a gente viu agora. Então, ó, aqui você vai registrar a missão, aqui você registra a visão e os valores. Na sequência, registra as partes interessadas e, rolando aqui, ó, vem a análise SWOT. Quais são os pontos fortes? E aí, não vou me aprofundar, mas na nossa metodologia, para cada ponto forte, a gente define um grau de impacto. É forte, mas o quão forte é isso? E além de definir o grau de impacto, a gente define aqui se esse ponto pode ser aproveitado, melhorado, potencializado. Sim ou não? Do lado direito, a gente já acompanha o gráfico de radar, mostrando quais são os pontos mais fortes entre as 5 fortalezas da sua empresa. Rolando a tela, você encontra os pontos fracos, e agora a gente mede também o grau de impacto, e se este ponto fraco representa um risco. Guarda essa informação que a gente vai falar sobre ela lá na frente. A nova versão da norma, ela imprime ali um negócio super bacana, que é um pensamento com base no risco. E a gente vai falar disso já já. E desde o contexto da organização, a gente começa a mapear risco. Rolando mais um pouquinho, ó, fatores externos. Oportunidade. O que há ao meu redor que eu posso aproveitar? Olhando para política, economia, olhando para questões macroambientais, tecnológicas e assim por diante. Legais e assim por diante. E, por último, no contexto da organização, nós temos as ameaças. O que me cerca que pode me ameaçar? Vou dar um exemplo rápido aqui, didático. Olimpíadas. Essa tua empresa é uma empresa carioca, lá no centro, perto do Sambódromo. A gente sabe que por alguns dias aquilo ali ficou fechado. Ninguém podia passar de carro ali perto. Então, se você tem um comércio ali, e agora é um chute total, aquilo pode ter representado uma ameaça para você. Agora, se você é sei lá... O mesmo comércio agora lá na Barra. Isso. Teve uma oportunidade gigantesca lá por conta do evento. Então, esse evento pode representar uma ameaça ou uma oportunidade, dependendo do seu contexto, dependendo da sua empresa. Então, olha, em uma única planilha... É importante ressaltar, quando a gente vem para a aplicação, né, lembrando que esse é um requisito, esse é um treinamento de entendimento, então a gente quer que vocês entendam o contexto em que a norma pode ser inserida dentro da sua empresa. É sempre importante, na implementação, verificar a integração de requisitos, né? Porque ao longo da norma a gente vai verificar, lá no item 6 mesmo, então você tem que verificar as questões internas referidas no item 4. Então, assim, é importante que essas interações sejam feitas, e por isso que essa planilha já tem análise de risco, gestão de oportunidade, partes interessadas, porque a gente entende que a implementação, quando ela é feita de uma forma integrada, ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais leve, né? Perfeito. Vamos lá.
Então, entendido aqui, pessoal, o item 4.1, que é entendendo a organização e seu contexto. Lembra que a Dani explicou que a norma foi desenhada em cima de um PDCA. Nós estamos falando do item P, de planejamento. Então, para fazer o planejamento, eu preciso entender o contexto da minha organização. Exato. Vamos Outra coisa que é importante, falando ainda de norma. Eu preciso fazer análise SWOT? Não, né? Não. Você pode escolher outras técnicas que você julga pertinente para poder fazer essa análise do contexto. É que dentro desse texto, aqui a Tempo indicou análise SWOT. A gente entende que a análise SWOT como sendo a ferramenta mais fácil de ser aplicada para cumprir esse requisito. Tem gente usando Canvas, que é uma outra metodologia, inclusive tem pedidos para a gente fazer curso sobre isso. Exato, vai ter um curso sobre Canvas. Tem gente fazendo reunião estratégica e criando uma matriz Gucci, por exemplo, também é possível. Tem gente criando coisas super inovadoras por aí. Sim. Nós escolhemos o caminho da SWOT, que é um negócio super, super legal. E detalhe, né, Dani? Depois da SWOT preenchida, no método que nós propusemos aqui nessa planilha... já vem direcionamento estratégico. Isso, eu não falei, mas é importante. A SWOT tem essa facilidade. Depois que a gente preencheu aqui, todos os itens de análise interna e externa, através desses pontos de impacto, nós conseguimos automaticamente descobrir qual é o direcionamento estratégico. Se é um direcionamento de crescimento, de manutenção, de sobrevivência. E aí, de acordo com cada um desses 4 possíveis direcionamentos, você vai ali definir o seu sistema de gestão. Isso é tão importante. Muito importante. É tão importante que quando a gente fala de direcionamento estratégico ali, ainda isso se definido em 4.1, se minha empresa está numa estratégia de sobrevivência, por exemplo. Quando a gente for fazer definição de objetivos, de recursos, a gente vai falar que a gente vai comprar uma máquina nova, super, ultra sofisticada. Isso está indo de encontro com aquilo que o meu direcionamento estratégico fala, que é uma questão de sobrevivência. Qual que é o cenário de sobrevivência? É um cenário de um pouco de retração, de contenção de custos, não é um cenário naquele momento de investimentos. Isso já provando aquilo que eu disse no comecinho, te ajuda a administrar, a gerir o seu negócio. Falou, peraí, essa decisão vai contra o nosso direcionamento estratégico, então ela não é uma boa decisão. Exato. Vamos lá, porque tem bastante coisa aqui para falar hoje. Item 4.2, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Já mostrei ali na planilha. Exato. Para cada uma das partes interessadas, se você perdeu, vou mostrar novamente. Para cada uma das partes interessadas aqui no contexto, eu vou dizer qual é a expectativa dela. Né? Então, qual é a parte interessada? No nosso caso, exemplo didático, organismos certificadores. Eles são uma parte super interessada no negócio da Tempo, porque a gente gera demanda. Exato. E qual que é a expectativa deles? Maior volume de clientes. Então, nós somos uma empresa de consultoria que impulsiona a certificação de normas ISO no nosso país. Né? E já de países fora daqui. Exato. Sei que tem os nossos amigos aí de Portugal, da África, nos ouvindo. Nós estamos super felizes de estar na Europa, de estar na África. E a gente impulsiona essa certificação pelo planeta. Exato. Então, esses caras têm interesse na gente. Como que a gente interage com eles? Legal? Então, esse é o item 4.2. É importante entender a parte interessada? Claro, naquele exemplo que a gente estava dando aqui, você é um restaurante, tem a vigilância sanitária. Qual que é a expectativa dele? Cara, tem requisitos legais ali. Se você não atender, eles podem fechar o seu negócio. Exato. Então, é muito importante dar atenção para isso no contexto da sua organização. Exato. Não é? E, de novo, monitorar e analisar. Quando a norma fala monitorar e analisar, diferente de quando ela fala reter informação documentada, até a gente colocou em cores diferentes, monitorar e analisar, você tem que constantemente revisitar aquilo. Isso. Né? Então, não basta fazer uma única vez, então eu fiz isso para o meu sistema de gestão. São itens que você precisa revisitar e revalidar de tempos em tempos. Perfeito. Né? Item 4.3, dentro ainda do entendendo a organização e seu contexto, determinação do escopo do sistema de gestão. Aqui tem coisas diferentes, não tem? Tem. Aqui, na verdade, quando a gente falava de escopo na versão 2008, a gente tinha ali um parênteses, né, que a gente poderia, na versão 2008, a gente poderia excluir qualquer requisito do item 7 que não fosse aplicável ao sistema de gestão da organização. O que era o item 7?
Era o item de operação, de realização de produto efetivamente. E agora? Agora não tem mais um item específico de exclusão. O que fala, então, a norma? A organização deve aplicar todos os requisitos dessa norma se eles forem aplicáveis no escopo determinado do seu sistema de gestão. A gente vai no próximo slide, que tem aqui a questão da aplicabilidade. Então, mas eu que posso... essa é a grande dúvida, né? Eu posso excluir, não posso mais excluir isso. Então, ficou uma dúvida ali. Então, lá no anexo da norma, no item A.5, tem um item de aplicabilidade, e daí tem esse item laranja aqui, ó. A organização pode somente decidir se um requisito não seja aplicável se sua decisão não for resultar em falha em alcançar a conformidade de produto ou serviço. Perfeito. Bom, eu tenho uma empresa aqui, nós somos uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria, a gente tem uma plataforma de prestação de serviço, todos os nossos clientes consomem o nosso serviço por meio da plataforma de prestação de serviço. Eu posso excluir o processo de desenvolvimento de software do meu processo? Não, de jeito nenhum. Porque a conformidade desse processo pode resultar em falha em alcançar a conformidade do meu produto, do meu serviço. Isso. Aí, de novo, parece chatice repetir isso, mas o que importa é o seu contexto. Por isso que esse item está dentro da organização e seu contexto. Exato. A exclusão de itens, é possível excluir algum item? Sim, desde que não resulte em falha. Exato. Simples assim. Então, como que a gente justifica isso, tecnicamente? Então, a gente precisa, quando for ter algum tipo de exclusão, a gente precisa registrar isso em algum canto. Não tem mais o manual da qualidade. Antes, as exclusões eram feitas no manual. O manual, a gente tem algumas opiniões aqui. Particularmente, nós da Tempum, a gente não gosta de documento que sejam documentos para atender requisitos normativos. Então, aqueles manuais antigos que você só tinha para atender o requisito da norma, que ninguém nunca olhava, que ninguém nem sabia, que simplesmente chegava no dia de auditoria, você pegava aquele calhamaço de papel, jogava em cima da mesa para o auditor ver, a gente não acredita nisso. A gente fez aqui um documento, né, dentro da consultoria, a gente fez um documento que chama Revisão do Sistema de Gestão, que passa em cada um dos requisitos, que passa qual que é o objetivo, como que eu atendo, como que eu garanto a conformidade desse requisito, e ali a gente indicou se existe a necessidade de exclusão de algum requisito ou não. Então fica mais leve, realmente aplicável, todo mundo entende a aplicação do seu sistema de gestão, sem ser aquele calhamaço de papéis que ninguém dá importância. Agora, se sua empresa tem uma nova qualidade que utiliza de verdade, que realmente se apoia e manda para fornecedor, e ali tem diversos pontos importantes dentro do seu sistema de gestão, mantenha o seu manual e mantenha a exclusão do seu manual. Perfeito. 4.4. Sistema de gestão da qualidade e seus processos. Quem já nos viu falando sabe que esse é meu xodó, né? Eu adoro abordagem de processos. É um requisito novo também, né? É um requisito que antes, quando a gente falava de abordagem de processos, estava lá na parte introdutória da norma. A gente tinha ali um pouquinho no requisito 7.1, que era o planejamento da operação, falando ali um pouquinho, mas não tinha um requisito falando de abordagem de processos. E agora isso vem forte, vem com o contexto da organização. Né? Então, quando a gente pega ali, então, olha que coisa linda, gente. Eu analiso o contexto interno e externo, eu entendo aquilo que impacta o meu negócio, eu entendo quem que eu sou, qual que é o meu propósito, por que que eu existo, o que que eu espero da minha empresa. Verifico todo mundo que tem algum tipo de interesse no meu negócio, que eu preciso ter a gestão do relacionamento com eles. Eu identifico o escopo, então, a norma não é o output matters, o escopo é aquilo que realmente importa para o meu sistema de gestão, e eu vou decidir, então, vou classificar quais são os processos que impactam nesse resultado, nesse contexto. Vamos respirar aí, porque aí é importante demais. Olha o que a Dani acabou de falar. Olhei para o contexto, defini qual o propósito, como eu quero ser reconhecido, o que eu acredito. Olhei para as partes interessadas. Olhei para fatores internos e externos. Olha que legal, pessoal, que a sua empresa está ali, ó, super na mão, profissional. Descobri o direcionamento estratégico, sei para onde a gente vai estrategicamente. Aí vem o processo. A questão é,
quais são os processos necessários para que a gente consiga chegar lá. Exato. Para garantir que a gente chegue lá. E aí, olhando para este item, que olhando para este curso de entendimento, nós vamos dar uma pitadinha aqui mostrando como que a Templo interpretou isso também. Exato. Em geral, nas versões anteriores, o mundo todo vinha utilizando o diagrama tartaruga ali para entender processos, entrada, transformação, saída. Né? E o mapeamento de processo em si tinha uma variação enorme. A gente procurou simplificar isso. Então, nós vamos mostrar para vocês agora. Só uma coisa importante ainda, aqui dentro desse slide, veja que a norma fala tudo que você precisa determinar dentro do seu processo. Né? Isso, boa. Então, o que eu preciso determinar? Então, quando eu falo de processo, eu preciso determinar quais são as minhas entradas e saídas, qual que é a sequência e interação, quais são os critérios e métodos de avaliação desse processo, quais são os recursos necessários, quem que é responsável por esse processo e quais são os riscos, as oportunidades que podem impactar no resultado desse processo. Eu preciso avaliar e melhorar e monitorar isso. Então, o que a gente fez? Nota 1000. Até o próximo slide até, né? Tem, né? Mas eu quero mostrar uma coisa aqui que fala da sequência, da sequência e interação. Eu acho que não tem naquele slide. Que está aqui, ó. Está aí, ó. Em processo. Olha, isso é super não é? importante. Super simples. Super simples. Como que a gente resolveu isso? Tem uma lista de processos principais e os processos de apoio. Bem rapidamente também, porque senão a gente se aprofunda aqui, já são 10 horas da manhã. Processos principais são aqueles processos que estão relacionados com o core da sua empresa. Processos de apoio são aqueles que apoiam a sua operação. Não quer dizer que seja menos importante que os processos principais. Não tem nada a ver com importância. Não tem nada a ver com importância. Tem a ver alguma coisa que está relacionada diretamente com a sua operação e o processo de apoio que dão suporte para a operação. Só isso. Aqui a gente determina a sequência, né? Então eu sei que antes de desenvolvimento de conteúdo eu tenho desenvolvimento de software, depois eu tenho a atração de cliente. Pronto, já consegui determinar a sequência. Exato. Fala, puxa, mas aqui na minha empresa é um negócio muito mais complexo, eu tenho um emaranhado de coisas que vai e vem. Legal, faz o desenho então. Exato. Né? Para o contexto, a maior parte das organizações, uma lista simples como essa resolve. Na sequência, nessa planilhinha que a gente desenvolveu, você clicaria aqui em criar mapas e receberia algo parecido com isso aqui. Nós não podemos chamar isso de tartaruga mais, porque nós descaracterizamos a tartaruga e criamos um método da Templo. Então, isso foi desenvolvido por nós. A gente brinca aqui dizendo que nós demos um Red Bull para a tartaruga. Tartaruga turbinada. E ela ficou a tartaruga turbinadona lá. Então, quem conhece o diagrama tartaruga vai ver alguns elementos, mas vai ver aí a tartaruga turbinada da Templo. Olha só. Isso aqui, pessoal, atende todos os requisitos do 4.3. 4.4. E mais alguns ainda. Mais vários ainda. Qual é o processo? Né? Esse processo, qual é o objetivo dele? Para que existe? Para que ele precisa existir? Ele existe para isso. Legal. Como que você mede se esse objetivo está sendo atingido ou não? Itens de monitoramento. Quem responde por isso? Responsabilidade e autoridade. Responsabilidade e autoridade. O que vem antes? Entradas. O processo anterior. Sequência e interação. Sequência e interação. O que vem depois? Legal. Esses objetivos aqui, para serem atingidos, depende de que tarefas. Que tarefas e atividades são executadas para garantir esse objetivo? Estão aqui as atividades do processo. Essas atividades dependem de que entradas? Entradas e saídas requeridas. As entradas, depois de processadas por essas atividades, geram que saídas? E essas saídas, como que eu verifico se elas estão ok ou se elas não estão conformes? Conforme ou não conforme? Requisitos de saída. Lindo, né? Acabou? Não. Rola. Este processo aqui tem um item que a gente vai ver já, guarde isso. Este processo, essas atividades para serem executadas, depende de que conhecimentos? Item 716, um item novo. 10. Legislação aplicável. Tenho aqui um documento, norma, lei, que eu preciso me apoiar para esse processo ir bem? Controle de documento externo.
Tecnologia e recurso. Usa algum recurso de tecnologia, usa algum recurso para garantir que essas atividades, esse processo vai acontecer. Ambiente para operação de processos. Tá lindo. Isso é espetáculo. Quais são os riscos e as oportunidades associadas ao processo? Pausa aqui. Gestão de riscos e oportunidades. É lindo demais isso, né? A gente adora isso aqui, pessoal, porque a gente gosta mesmo. A verdade é essa. E assim, o que eu queria destacar aqui? Isso vai ser feito para cada processo. Todos os processos. Quais? Aqueles que você listou aqui, ó. Exato. Não é? Então, dessa forma, e aí eu vou dar um feedback de coisas que a Templum, para quem não conhece ainda, é uma empresa de consultoria, a maior empresa de consultoria em imersão do país. Nesse exato momento, nós estamos conduzindo mais de 400 processos de implementação simultaneamente. Já foram mais de 3 mil empresas que passaram por aqui, em mais de 500 cidades brasileiras. Então, a gente tem uma experiência grande com o sistema. Quando as empresas, os nossos clientes, já implementando a versão 2015 da norma, terminam essa primeira etapa, o feedback é o seguinte: caramba, Meu Deus, como nós melhoramos a empresa fazendo essa atividade. Só isso. Porque a oportunidade que a sua empresa tem de olhar para o processo e falar assim, opa, deixa eu ver isso, caramba, eu preciso dessa entrada. Mas essa entrada não está legal, porque o processo anterior está falhando, é uma saída do processo anterior. Deixa eu conversar com o pessoal. Esse conhecimento, puxa vida, a gente não tem. Vou provê-lo. É espetacular. Então, faço com muito carinho, como eu disse lá no começo, a norma implementada de fato nessa versão traz muito benefício para a empresa. Não, e essa abordagem de processos, ela realmente faz com que a empresa diminua desperdício. Então, ao eu entender o que eu preciso ter de saída, como que é a conformidade da minha saída e como que eu garanto a entrada seguinte, faz com que ruídos de comunicação sejam eliminados de uma forma impressionante. Então, eu entendo o que o processo seguinte precisa e a minha conformidade de saída estará conforme com o requisito de entrada seguinte. Então, a possibilidade de ter algum tipo de ruído é quase nula. É isso. É uma coisa linda. Vamos lá? Terminamos, então, o item 4. Fechamos o item 4. Aqui é importante, olha, tá até com corzinha diferente aqui. É. No caso dos processos, eu preciso manter informação documentada e reter informação documentada. Qual que é a diferença, então, de manter informação documentada e reter informação documentada? Para quem já tem a implementação da 2008, o manter informação documentada é o nosso antigo documento e o reter informação documentada é o nosso antigo registro. Tudo agora como documento, né, como informação documentada, então eu tenho que controlar tudo da mesma forma, a gente vai conversar sobre isso lá no item 7, mas eu preciso ter algum documento que comprove que eu fiz esse mapeamento desses processos e eu preciso ter um documento que comprove que eu estou mantendo os meus processos conforme o meu mapeamento. Perfeito. Tá? Então, são 2 requisitos aqui. É a primeira vez, então, na norma que a gente tem algum tipo de informação documentada obrigatória, mandatória aqui. E nesses casos, a gente vai colocar sempre aqui em verdinho. Legal. Certo? Quero fazer uma brincadeira rápida aqui, pessoal. Só para a gente ter uma noção, tem muita gente nos ouvindo agora, ao vivo. Eu queria pedir para que vocês, já que a gente perdeu um recurso aqui para colher essa informação, vá lá no chat agora. E se você é uma empresa certificada ISO 9001, digita sim e dá um enter lá no chat. Então, se você é uma empresa certificada... Olha lá. Que fantástico. Muita gente certificada. Olha só. Isso vai ajudar... Olha tem uma integração aqui com uma norma de acreditação de laboratório. Muito bom, Érica. Muito bom. Ana Lívia, Carlos Henrique, Graziela Fonseca, Carla. Muita gente certificada. Olha. Legal. Bom, eu quis fazer essa pergunta. Mais gente lá. Leila, Andriele. Integrado com PBQPH. Já sei a dúvida que vem aqui. Essa pergunta, porque a gente pode ir dando alguns exemplos de
uma pitadinha de migração ao longo do curso. Exato. E para vocês todos que responderam sim, tem um curso que você precisa fazer. Né? O curso de migração, que assim, a gente fala com muito orgulho porque ficou espetáculo. Não é um curso quase consultoria, que tem interação com o consultor, com todo o material que você está vendo, entregue, como aplicar, como usar, com todas as dúvidas. É espetacular. Muito, muito bom. Depois, se sobrar tempo, a gente fala desse curso, que a gente está já com o horário aqui, correndo bastante. Bom, terminamos então o item 4 aqui. Isso. Aqui a gente colocou, como vocês vão ficar com essa apresentação, a gente colocou aqui algumas dicas de aplicação prática. Então, o que vocês precisam fazer para atender esse requisito normativo? Então, definir as declarações institucionais, missão, visão, valores. Isso. Declaração de partes interessadas, elaboração de uma matriz SWOT ou Canvas, que são as duas ferramentas que a gente entende que atendem ali a parte de contexto da organização. Estabelecimento do seu direcionamento estratégico e propósito, definir o seu escopo e fazer um mapeamento de processos. Perfeito. Com isso, vocês atendem ao item 4 da norma. Isso. Essas dicas estão no material que vocês vão receber. Exato. Ok? E tem aqui ainda a canja, que é a planilha, uma foto da planilha com as explicações de quais são os itens da norma, cada um dos itens da norma que essa planilha atende. Exato. Então, os itens em verdinho são os itens do próprio item 4, aqueles itens destacados que precisa ter quando a gente vai identificar um processo, e outros itens de outros requisitos normativos que a gente também atende por meio desse documento. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Agora a gente vai para a liderança. Legal. 5. Então, entendendo aqui o nosso PDCA um pouquinho, então a gente tem ali o contexto da organização, a gente entendeu o contexto da organização, as partes interessadas, e agora a gente vai começar o PDCA efetivamente. O que a norma entende? O que a norma fala? Não tem como eu começar o meu PDCA efetivamente se eu não tiver uma liderança engajada com o meu sistema de gestão. Por isso que a liderança está no centro, apoiando todos os outros pontos do meu PDCA. Perfeito. Agora eu vou fazer mais uma brincadeira aqui com o chat, que a gente vai precisar dessa informação. Se você que está nos assistindo é um RD, vai lá no chat e digita RD e dá Enter. A gente quer descobrir quantos RDs tem. Olha. Érica, Carlos, Tatiane, Mauro Souza, Priscila. Valdemir. Muito bem, muito bem, muito bem. Por que eu fiz essa pergunta nesse item? Porque não tem mais o RD na norma. E deve estar todo mundo assim. E agora? Que é isso? Olha lá, sei que perdi a vaga, tá desempregado. Não é isso, pessoal. Não é isso. E agora a gente vai falar, a Tatiane Fernandes mandou, e agora? Né? Nós vamos explicar o que aconteceu. E aí, olha só, pessoal, é muito importante, agora eu vou falar com seriedade desse item. Até então, os comitês, a própria ISO percebeu uma prática mundial de muitas empresas se apoiando no sistema para fins comerciais, por exemplo. Eu preciso da certificação porque meu cliente pediu. Então, o que eu preciso fazer para certificar? Não importa. Dá para comprar esse certificado? Tem empresa que faz isso. Dá para comprar? Infelizmente, para essas empresas, não existe esse mercado. Se existe, a gente não participa e não conhece. Exato. Nós não compactuamos com essa prática nojenta de venda de certificados. Se ela existe, a gente não conhece. Então, foi percebido que muitas empresas no mundo, eu preciso porque o cliente pediu. Então, o que eu preciso fazer? Põe na mão do RD, cara, se vira. Né? Faz aí o que está sendo pedido. Graças a Deus não é a maior prática, mas é muito comum. Bom, a norma com esta nova versão entende que, olha só, pelos itens que a gente passou aqui, o item 4, olhando para o planejamento, olhando para essas questões estratégicas, é impossível isso ser desenvolvido apenas por uma pessoa dentro da empresa, sem o envolvimento real da liderança. Então, essa mudança na norma e essa nova norma traz uma ênfase do envolvimento da liderança como nunca foi visto antes. Exato. Porque a gente quer um sistema de gestão de fato fundido na operação da empresa, no DNA da organização. E quem sabe ali, né? Quem vai definir qual que é o resultado a ser alcançado e qual que é o sucesso que ele quer sustentar ao longo dos anos é a direção. Isso. Né?
é a liderança da empresa ali. Então, essa participação, ela tem que ser ativa. Então, assim, olha para a norma, por que não tem a função do RD? Porque hoje espera-se que mais pessoas respondam e atuem diretamente no sistema de gestão. Tá, mas como que a Tempo vê a função do RD? A gente entende que é fundamental ter dentro da organização alguém que esteja conduzindo a operação do sistema. Exato. Ainda há necessidade de manutenção de registros, ainda há ali pessoas com dúvida que precisam do interlocutor, muitas vezes com uma consultoria. Há alguém ali que conhece a norma com mais profundidade. Não, e o RD também tendo papel como líder, né? Como líder dentro do sistema de gestão. Então, ele deixa de ser uma função e ele toma realmente a liderança dentro daquele processo da empresa. Isso, né? Exatamente. Há uma atuação do representante da direção, não mais representando, mas atuando no sistema de gestão como uma liderança crucial. Exato. Eu diria Sim. Crucial, porque a gente sabe que sem os RDs, muitas empresas não conseguiriam a certificação. Sim. Agora, você pode e deve se apoiar na mudança, dizendo, chefe, agora o gato pulou do telhado. E aí ele está vindo lá e a gente tem que segurar o gato aqui embaixo. Eu vou continuar atuando, vou continuar interpretando a norma, vou continuar fazendo a interlocução com a nossa empresa de consultoria, eu interpreto esses requisitos, deixa comigo. Só que eu preciso do seu envolvimento. A auditoria agora não está mais pautada em mim. A auditoria agora está pautada nos líderes que conduzem essa empresa. Porque o que vale agora, chefe, é o contexto. O que vale agora é o resultado que a gente gera. E esse resultado não está só nas minhas costas. Esse resultado está espalhado pela empresa. É um dos princípios da qualidade. Né? Quando a gente foi lá no comecinho, daqueles itens que precisa daquela verificação rápida, um dos princípios da qualidade é justamente o engajamento das pessoas e o envolvimento da liderança. Porque uma coisa não está separado da outra. Né? Não tem como eu ter o envolvimento da liderança se não tiver engajamento das pessoas. É isso. Né? Então, assim, ó, eu vi que muita gente colocou, né, o e agora e tal, é isso. Se podemos ser promovidos para alta direção, seria maravilhoso, né? Mas eu entendo que o RD continua tendo e cada vez mais importância nesse processo. Sim. Alivia um pouco em termos de responsabilidade, porque a empresa de fato jogava o piano nas costas de uma pessoa só, o que é um erro. E com isso, o comitê fala assim, ó, acabou a brincadeira. Exato. Né? E daí quando a gente vem aqui para ISO 9000, né, que é aquela norma de contexto, a gente fala aqui, então, o que é liderança para esse requisito, né? Então, líderes são aquelas pessoas que criam condições para que as pessoas estejam engajadas. Isso. Então, líderes de todos os níveis, não é só a alta direção. Se você tem algum papel de liderança dentro da sua empresa, isso vem para esse requisito normativo, né? E olhando para a liderança e comprometimento, o texto diz lá, ó, a liderança, né, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento como? Né, responsabilizando-os por prestar contas, assegurando que a política da qualidade e os objetivos sejam estabelecidos e que sejam compatíveis com o contexto da organização e a direção estratégica da empresa, né, assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão nos processos de negócio, promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco. Eu acho que essa questão da mentalidade de risco é muito importante quando a gente fala de liderança. O líder que provoca, né, essa mentalidade de risco. O que pode dar errado, né? Onde pode falhar. É muito importante. Muito bem. E ainda dentro do item 5, o 5.1.2, o foco no cliente, isso aqui é muito bacana também, né? Continua, é um item que não teve nenhuma alteração ali. O que teve alteração ali foi a inclusão dos requisitos estatutários regulamentares, que antes ele ficava ali, ele tinha só ali no começo da norma e ele aparece agora em diversos pontos ali da norma. Então, ao trabalhar o meu foco no cliente, eu preciso entender quais são os requisitos do cliente, requisitos das partes interessadas, os riscos e oportunidades, e foco no aumento da satisfação do cliente, não só em manter a satisfação como Essa antes. É a palavrinha nova. Então, não tem muita. Perfeito.
E a política da qualidade, né? A gente viu ali que a maior parte das pessoas que estão participando são pessoas que já fazem, né? Que já têm um sistema de gestão integrado, um sistema de gestão implementado. E quando a gente fala da política da qualidade, política é qual que é o meu caminho, né? Qual que é o caminho que eu vou percorrer, né? Então, eu tenho ali todo o contexto já feito. Então, qual que é o caminho? Então, eu preciso desenvolver uma política que vai ser comunicada e entendida por todo mundo. Essa política precisa ser apropriada ao propósito. Então, eu preciso entender qual que é o propósito da organização na política. Então, políticas genéricas não são mais aceitas. Esse seria o erro mais comum, né? Criar uma política que ignora o contexto. Pessoal, qualquer coisa que você faça hoje que ignore o contexto é um erro grave. Exato. Então, sempre que você estiver pensando no seu sistema de gestão, ele serve para executar, garantir o que foi definido no contexto. E tomem cuidados, assim, erros comuns, assim, tomem cuidados. A minha política tem algum tipo de texto que vai contra o meu direcionamento estratégico. Lembra que no nosso caso aqui a gente está utilizando o direcionamento estratégico da matriz SWOT, que tem os 4 cenários possíveis. Então, a minha política da qualidade tem que estar alinhada com o cenário da minha empresa. É isso aí. Né? Tem que ter uma estrutura para estabelecimento dos objetivos, então eu preciso depois, ao definir os objetivos, eu preciso conseguir olhar para a política e conseguir prover uma ação, um caminho sólido para aquilo. Tem que ter um comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis, requisitos de cliente, requisitos estatutários e regulamentares. Então, normalmente a gente colocava na política da 14 a parte de requisitos regulamentares e estatutários, isso vem para 9.000 também. E comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão. Ao desenvolver a política, isso que é importante. E comunicar para todo mundo. A comunicação, ela continua forte e cada vez mais forte. Né? Então, hoje há recursos, e-mail, site da empresa, material impresso, integração. Desktop. Enfim, uma série de coisas ali. É importante comunicar. Importante aqui, a gente colocou como destaque, está disponível para partes interessadas pertinentes. Então, aquelas partes interessadas que não estão dentro do seu local de trabalho, então, coloca no site, então, verifica se tem algum tipo de material que essas partes interessadas utilizem, porque se aquelas partes listadas, aquelas partes interessadas que foram listadas, precisam estar cientes da sua política da qualidade. É isso. Papéis, responsabilidades e autoridades pertinentes. Não teve muita diferença também. Nada muito novo, né? Então, a gente precisa identificar quais são os papéis, as responsabilidades e autoridades. Normalmente a gente faz o atendimento desse requisito por meio de um organograma funcional. Esse organograma ele descreve quem que é responsável pelo quê, não no sentido de quem manda em quem, né? Porque isso a gente não acredita mais nisso, mas quem é responsável pelo quê. Isso. E também a gente tem um requisito novo, lá na frente a gente vai ver de liberação de produtos e serviços, e daí tem que ter as pessoas que são responsáveis, que tenham autoridade para poder fazer liberação de produtos e serviços. Então, faz um organograma funcional e, no caso de papéis, a gente indica o atendimento disso por meio de uma descrição de cargo. Então, ao fazer a descrição de cargo, você coloca ali quais são os papéis a serem determinados dentro daquela função. Muito bom. Prático, então. Atendimento desse requisito, faz uma equipe de gestão para que todos os líderes fiquem cientes do papel deles dentro do sistema de gestão, e que você, RD, não fique sozinho nessa jornada. Defina a sua política da qualidade, comunique a sua política da qualidade e defina o organograma funcional em que tenha responsabilidades e autoridades. Lá na equipe de gestão você pode colocar o nome das pessoas e a responsabilidade dentro do sistema de cada um deles. Simples. Simples, um documento simples. Exato. Muito bem. Passamos então pela liderança. Já falamos do item 4 e do item 5. O que vem pela frente agora, Dani? Agora vem gestão de riscos e oportunidades. Muito bom. Esse é um item que deu muito o que falar, né? Muita gente falando sobre gestão de risco. Continua falando, né? Continua falando. E aqui, pessoal, tem muita coisa legal e a gente tem uma interpretação muito bacana disso. Olha só. O que o pessoal quis com esse negócio? Eles quiseram inserir no sistema de gestão e, consequentemente, na sua empresa, um pensamento com base no risco, vírgula, oportunidade. Porque em algum momento a gente falou de risco positivo e negativo, isso deu uma confusão danada, hoje a gente fala de risco e oportunidade.
O que a gente quer com isso? Que quem conduz o sistema de gestão, a empresa que implementa o sistema de gestão, esteja sempre atenta àquelas coisas que podem trazer risco. O que é o risco? Pode causar alguma falha naquela saída que se espera. E também que esteja atenta às oportunidades. O que pode me potencializar a saída que se espera? Exato. E a questão é, onde? Quando? E a resposta é simples, sempre. Em todos os momentos. Na consultoria que a gente desenhou, isso começa lá no contexto, lembra daqueles pontos? Ah, tem um ponto fraco, quão fraco é? Esse negócio representa risco? Sim. Se representa risco, legal, depois a gente vai falar como administrar risco. Mas começou lá no contexto. No processo também. Não, em todos os requisitos, quando a gente for falar de aquisição, quando a gente for falar de operação, o último requisito, que é a parte de não conformidade, remete de novo para essa mentalidade de risco. Né? Então, é um item que ele permeia todos os requisitos da norma. Não dá, e aqui vai a minha dica, que eu acredito que aqui vai ser o maior ponto de possíveis falhas de não conformidades em auditorias, tanto internas quanto de certificação. Que o processo de risco ele fique isolado sozinho. Não, o processo de risco ele tem que estar integrado em todo o sistema de gestão. Todo o sistema. Se ele estiver sozinho, isolado, não vai funcionar. Perfeito. E aí, pessoal, ó, definições, né, Dani? O que é risco? Esse assunto é sempre polêmico, mas a gente gosta de tratar com uma forma simples. Só uma coisa importante, aqui a norma ela deixa muito aberto, ela deixa com que a empresa possa escolher como que ela vai trabalhar a abordagem de riscos e oportunidades. A Tempo escolheu como método a ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos e oportunidades. Então, o que a gente for falar enquanto método, sempre estará pautada na ISO 31000. Muita gente já pergunta assim, puxa, eu preciso fazer o curso da 31000? Não. É aconselhável? Recomendamos. Sim. É muito bacana fazer. Nós só nos apoiamos enquanto método da 31000. Isso. Então, lá, o que é risco? Conceito, né? Efeito da incerteza sobre um determinado objetivo ou evento. Exato. O risco sempre está ligado a um evento. Isso é muito importante. Tem gente que confunde o risco com a consequência do risco. Isso. Né? Então, o risco sempre tem que estar ligado a um evento. Se eu vou fazer uma festa e essa festa é ao ar livre, esse é o meu evento. Então o que pode acontecer? Quais são os efeitos que podem ter pelo fato de ser ao ar livre? Então pode chover, pode ventar, Esses são os meus riscos, é o efeito do meu evento. Se chover, qual que é a consequência? Se ventar, qual que é a consequência? Se fizer muito sol, qual que é a consequência? Então não confundam a consequência com o efeito do evento. Perfeito. Simples. Vamos pegar um exemplo olímpico. Né, no salto com varas, qual o risco que se corre? Nossa Senhora. Vamos lá. Qual que é o risco? Eu tenho até o risco de quebrar alguma coisa ali, não tem? A vara. Aconteceu com a Fabiana Müller nas Olimpíadas passadas, que perderam as varas dela. Isso. Ó, o atleta que está ali saltando com a vara, qual é o risco? Eu tenho o risco de, por exemplo, quebrar a vara. Perder não é a isso? vara. Qual é a consequência desse risco? Eu não vou passar. Eu não vou conseguir completar o salto. Teve falando de Olimpíadas mesmo, essa semana toda a parte de atletismo teve que ser adiada, né? Porque começou a chover. A vela também, né? A vela tem esse risco de ter muito vento, e aconteceu, e o risco de pouco vento também aconteceu. E daí, né? Então, com certeza, a Organização Olímpica tem ali os planos B para caso isso aconteça. É um evento ao ar livre. Choveu, como que eu vou atuar? Tanto que depois que parou a chuva, em meia hora o ginásio estava tudo preparado para voltar a ter o evento, né? Porque, com certeza, eles têm um procedimento de emergência para isso, né? Então, lembrando aqui, é sempre feito dessa incerteza sobre o evento. Sobre o evento. Não faça essa confusão. E a incerteza tem lá que é a combinação das consequências de um evento e a probabilidade das ocorrências. Então, eu tenho ali um evento ao ar livre no Rio de Janeiro.
qual que é a probabilidade de chover nesse dia. Ah, então eu estou no mês de julho, no mês de agosto, o índice de chuva é tanto, a probabilidade é pequena. Se chover, qual que é a consequência? Perfeito. Ah, se chover, ó, a gente tem que verificar ingressos de todo mundo, a gente tem que devolver, tem que arrumar o estágio, verificar outro lugar. Então, a incerteza do risco é o quão grave isso pode ser para o meu evento e qual que é a probabilidade que isso aconteça. Perfeito. E como eu disse no comecinho, se isso é sempre negativo, não. Tem o efeito positivo, que é a oportunidade. Exato. Nós chamamos aqui na consultoria de oportunidade. E daí é muito simples, né? Muito simples. O que a norma fala? Então, eu preciso identificar quais são esses requisitos e preciso ter ações para abordar. Então, adianta verificar? Então, eu tenho esses riscos, tá? Legal. Tá. E aí? O que será feito para que você consiga controlar esses riscos? Qual que vai ser a sua ação em cima daquilo que foi identificado, tanto de riscos quanto de oportunidades? Perfeito. E nós, para resolver isso, nos apoiamos muito no 5W2H. Exato. Eu vou mostrar aqui também rapidinho uma planilha para vocês que a gente desenvolveu para fazer a gestão dos riscos e gestão de oportunidades. Vou pegar aqui. Volta lá na mesma planilha, a gente colocou tudo num arquivo só. Lá em... Ah, essa planilha, ela é a que tá bem aqui. Ela tá oculta. Ah, legal. Riscos. Olha lá. Então, o que essa planilha faz? Ela busca todos os riscos que foram identificados em todos os processos lá no contexto. Vai vir para cá o risco, qual é a origem dele, qual é a consequência. Isso que a Dani estava explicando agora, da frequência e severidade, vai definir qual é o grau de atenção. Essa é uma dica super importante. Sim. Porque é natural que a gente identifique bastante risco. Porque se uma empresa não tem o hábito de fazer e para fazer isso, vai identificar um monte de coisa. É muito fácil passar de 30, 40 itens. Nossa, fácil. Aí você fala assim, caramba, vou ficar aqui o ano inteiro prestando atenção para isso. Não, nós recomendamos que você identifique a frequência. Nós usamos aqui a nota 3, 5, 7 ou 9. Então, exemplo 9. E a severidade. 3, 5, 7 ou 9. Exemplo 7. Isso vai me dar o grau de atenção 68. Se eu pegar um outro risco que tem uma frequência baixa e uma severidade baixa, grau de atenção 9. E o super frequente e super severo, grau de atenção 81. É óbvio que eu vou lidar primeiro com 81 Isso. E depois com 9. Então, a própria planilha mostra o gráfico aqui, você classifica do maior para o menor e dá atenção primeiro para os maiores. Exato. Tá. Aí depois vem o 5W2H, ó, plano de ação. O que você vai fazer com esse risco? Aceitar, mitigar ou eliminar? Se você decidir mitigar ou eliminar, eu preciso dizer qual que é, o que será feito, quem vai fazer, qual é o grau, o processo impactado, preciso de dinheiro para isso, se já foi implementado ou não, e se foi eficaz ou não. Bom, confusão que há aqui e incertezas que há aqui. Muita gente pergunta para a gente assim, puxa vida, como que vai ficar isso na auditoria agora? É subjetivo, não é subjetivo? E qual é o nosso entendimento? E algumas auditorias que nós já realizamos mostra isso na prática. O auditor pode, sim, questionar algum risco que ele esteja enxergando e que talvez você não mapeou. Né? Fala assim, puxa, olha, mas eu entendo que aquilo representa um risco e vocês não mapearam. Poxa, legal, a gente também entende que isso representa ou não. Ou não, isso para a gente não é um risco por conta disso, daquilo outro. Agora, não acreditamos ser possível uma subjetividade nesse assunto, né, em auditoria, método, porque tem um método, justamente. Isso, né? E se você justificar, mostrando que o que importa, que aquilo de fato está no contexto de sua organização, falar, olha, no nosso contexto, isso não representa um risco por conta disso, daquilo outro, legal. Sim. Então há uma preocupação exacerbada em relação a isso. Como se os auditores fossem canetar lá não conformidades, pelo item ser mais subjetivo de fato. Mas não, a gente não acredita nisso. E uma curiosidade também desse requisito, não é um requisito que solicita informação documentada. Isso. É até uma coisa engraçada de se ver, mas não é um requisito que exige informação documentada,
mas particularmente, já que você precisa monitorar e avaliar os riscos de uma forma frequente, acho muito difícil que você consiga fazer isso se não tiver uma informação documentada. Por isso que a gente identifica e indica essa planilha de monitoramento, porque senão vai ficar muito difícil de você fazer essa gestão. E aí, assim, pessoal, tem gente que inventa moda pra caramba por aí, mas não há muito o que inventar. O 5W2H para isso já é espetacular. Quem, quando, onde, como, porquê, tá tudo ali maravilhoso. Exato. Planejamento, fechamos aqui. Então, item 6.2. Objetivos da qualidade. Então, definir, agora que eu já sei todo o meu cenário, eu falo assim, então tá bom. Então, quais são os meus objetivos da qualidade? Quando eu falo de objetivos da qualidade, eu tenho minha política, é o desdobramento da minha política. O que eu espero enquanto sistema de gestão? São os meus objetivos e até então, até a versão 2008, eu tinha que definir os objetivos. Aqui eu tenho que definir os objetivos e tenho que planejar como que eu vou alcançar esses objetivos. Os objetivos, a norma trouxe o conceito SMART, né, que é o conceito que tem que ser mensurável, coerente, levar em conta, ser monitorado, ser comunicado. Então, quais são os itens, né, ao definir o meu objetivo da qualidade e como que eu garanto, qual que é o meu planejamento para conseguir atingir esses objetivos da qualidade. Perfeito. Também, 5W2H também. Lembrete aqui, porque a gente sabe que tem gente que entra, que sai do treinamento. Dúvidas, mande um e-mail agora para daniela@templo.com.br. Ao término do curso, nós iremos ler os e-mails e começar a responder as dúvidas. Ok? Uma coisa importante, manter informação documentada dos objetivos da qualidade. Então, você precisa ter um documento que indique quais são os objetivos que foram definidos. Não mudou nada isso em relação à versão 2008. Exato. Bora lá! Requisito novo. Não tinha na versão 2008 a parte de planejamento de mudanças. Aqui eu já vi auditores dando não conformidades porque a empresa não tinha um procedimento ou não tinha nenhum método detalhado definido para o planejamento de mudanças. Então aqui é importante ressaltar algumas coisas. Quando a organização determina a necessidade de mudanças. Então, eu não preciso ter um procedimento documentado, não é uma informação documentada obrigatória, eu não preciso ter um formulário para isso, eu não preciso ter algum tipo de método definido. O que eu preciso aqui enquanto empresa? Quando for necessário algum tipo de mudança, eu preciso verificar qual que é o propósito da mudança, a integridade dessas mudanças, a disponibilidade de recursos para isso e a alocação, quem que vai ser responsável por essa mudança. A gente indica aqui na Tempo para você fazer isso na análise crítica. Muito legal isso. Você atrela isso. Então, toda vez que for necessário algum tipo de mudança no seu sistema de gestão, faça análise crítica como uma forma de você fechar o seu sistema de gestão bonitinho. E dessa forma, a análise crítica deixa de ser aquele documento para inglês ver no dia da auditoria, aquele documento que você... chefe, vem aqui, vamos resolver, porque assina amanhã é a auditoria, assina aí, e passa a ser um documento vivo, onde ficam, inclusive, registradas as mudanças que estão acontecendo no sistema de gestão. Exato. Eu quero só fazer uma correção rápida. Nós mostramos a planilha para a gestão de risco, e é exatamente a mesma planilha para a gestão de oportunidades. Né? Então, a gente usa o mesmo conceito para os dois itens. Planejamento de mudança simples, nada muito complexo. Você pode estar pensando assim, puxa vida, mas eu queria ver aí a planilha ou a solução que vocês deram para a análise crítica. Pessoal, esse é um curso de entendimento da norma. Nós temos conteúdo sobre isso e já divulguei aqui, fantástico, num curso que você pode começar amanhã, o dia que você quiser, porque ele foi gravado. Nós ministramos turmas ao vivo, mas ele está já gravado, onde nós explicamos passo a passo, em 18 horas, como fazer a migração do seu sistema. Disponibilizamos todos. Entregamos tudo, né, Dani? Todos os materiais, e ainda permitimos que você interaja com os especialistas da Tempo. Um investimento baixíssimo, R$ 899. É a melhor solução de migração que existe disponível. Tenho certeza absoluta. Inclusive, nós garantimos que, seguindo tudo que você vê durante esse curso quase consultoria, você consegue migrar o seu sistema. Exato. Então, assim, quem quiser,
Manda e-mail aí para daniela@templo. Seu e-mail hoje vai bombar, hein? Já tá bombando já aqui. daniela@templo.com.br, que a gente manda para vocês os links, facilita esse pagamento. A nossa intenção aqui não é vender um curso, um outro curso para você, não, mesmo porque esse aqui é de graça. Nossa intenção é ajudá-la a migrar da melhor forma possível, quem quer migrar. Exato. Ok? Seguindo então. Prática, resumindo aqui este item, definir o método para gestão de risco e oportunidade, que a gente sugeriu um método, inclusive. 31 mil. Objetivos da qualidade, definir o plano de ação para alcançar os objetivos da qualidade e qual é o método de gestão de mudança. Que a gente indica análise crítica. Isso. Incluir algumas coisinhas ali para mostrar que há mudanças acontecendo. Exato.